Oi lá, turminha linda, bom dia, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje encerrando a sequência Mergulho no Pirão. Nós vamos para o 5º episódio do ciclo do turismo e a indústria dos alimentos, tá? Primeiro vocês vão assistir esse vídeo para depois assistir a nossa aula que começa agora. Ai, ela tá mordendo meu pé. Nós vamos falar hoje sobre a cultura e identidade na formação da população brasileira e os pontos turísticos. Ou seja, nós acompanhamos desde agosto para cá como que aconteceu a formação do território brasileiro, certo? Como que foi se expandindo, região, municípios, cidades, estados e ao redor disso, a gente foi acompanhando com a sequência do Mergulho no Pirão a importância de Ubatuba nessa formação do território nacional, tá? Hoje a gente vai fechar com a formação da população brasileira e os pontos turísticos. O que a gente vai falar? Que durante todo esse processo, a gente observou que a população brasileira é formada por índios, inicialmente, que era a população nativa do Brasil. Depois vieram os portugueses, vieram os espanhóis, trouxeram os africanos como escravo e depois começou o processo de imigração com pessoas de outras regiões do mundo, tá? Ai, lá vem ela de novo. Ela não para quieta. O que aconteceu? Depois do processo de industrialização, de acordo com a produção do café, precisou de mais gente para trabalhar na indústria, na produção, e então vieram pessoas de diversos locais. Vieram pessoas da Alemanha, vieram pessoas da Itália, vieram pessoas da França, de diversas regiões do mundo. E cada pessoa que vinha trazia consigo um pouquinho da cultura. E aí a gente entra nos pontos turísticos, tá? E aqui é para baixo. Eu tenho para vocês alguns pontos turísticos do Brasil nas regiões, tá? Nas 5 regiões brasileiras. 2 e 3, 5. O que são os pontos turísticos? Eles falam um pouquinho sobre a história da região, tá? E essa história da região é o que faz a formação do nosso país ser tão diversa, ser tão significativo culturalmente, porque tem um pouquinho da cultura de cada canto do mundo, e isso é bem interessante, não é mesmo, galerinha? Depois aqui, olha, a gente fala sobre a cultura e a identidade brasileira. O que acontece? A escola é um espaço de educação formal. E esses espaços de pontos turísticos, monumentos históricos erguidos ao redor das regiões brasileiras, eles são uma fonte de educação informal, porque ele fala um pouquinho sobre a identidade de cada cultura, de cada população, tá bom? E aí abre espaço para vocês poderem criar as suas próprias conclusões e formação crítica da realidade que vocês vivem, tá? Depois a gente vai ver aqui, olha, a formação da população brasileira, e a entrada de imigrantes no Brasil. Foi no período de 1884 a 1923. Então, esse gráfico mostra bem as pessoas que chegaram aqui nesse período. Teve os alemães, japoneses, espanhóis, portugueses e italianos. Então, olha só o gráfico nesse período. Quanta gente não veio para o Brasil trazendo consigo um pouquinho de sua cultura, não é mesmo, pessoal? Para formar a nossa cultura atual, né? Tão diversa como ela é hoje. E aqui a gente tem o ciclo do turismo e a indústria dos alimentos, de acordo com o projeto do Heitor e da Isamara. Aqui eles falaram, vocês assistiram o vídeo lá, sobre o Sobradão do Porto, que é o primeiro ponto turístico de Ubatuba, né? Que após o porto ser transferido para Santos, ele foi o principal ponto de comércio, abrindo o comércio para outras regiões e expandindo assim o ciclo do turismo na nossa cidade, tá bom? E ele fala também sobre a formação cultural que se desenvolveu nesse período após o fechamento do porto,
e as tradições que foram criadas. E aí a gente tem também, gente, que pensar nos pontos turísticos que nós temos na cidade. Esse é o principal. Eu queria que vocês pesquisassem outros pontos turísticos de Ubatuba, tá? E fizessem um desenho bem bonito sobre ele no caderno de vocês, ou em uma folha sulfite, tira uma foto e manda para mim, para eu poder pôr no nosso e-book, tá? No nosso e-book culinário do 4º ano B, combinado? E para finalizar, aqui, olha, ele fala o que é comida caiçara. Ele fala que a comida caiçara é a comida com temperos mais tradicionais, mais caseiros, e fala também sobre a comida contemporânea. Conforme a cidade foi crescendo, o comércio foi crescendo e foi tomando espaço com alimentação mais industrializada, com bastante produtos químicos, fácil e rápido de ser preparado. E a alimentação tradicional caiçara acabou ficando um pouquinho escondida, tá bom? Então eu gostaria que vocês hoje, como atividade do projeto Mergulho no Pirão, fizesse na companhia de algum responsável, tá? O seu prato preferido. Você vai escrever a receita e vai preparar o seu prato preferido. E depois vai responder no caderno para mim ou no vídeo se ele é um prato tradicional ou um prato contemporâneo, tá bom? Vai fazer bem gostosinho, fotografar ou filmar o passo a passo e mandar para mim. E vai fazer também uma lista dos principais pontos turísticos em Ubatuba, escolher um para desenhar e pintar bem bonito. Eu trouxe aí o meu principal ponto turístico de Ubatuba, que eu gosto particularmente, é o Farol, ali na Praia do Centro. Eu gosto muito dele, é um lugar bem bonito, bem calmo, bem tranquilo, e ele marca um período muito importante da minha vida, porque há 26 anos foi ali que eu comecei a namorar o meu maridão. Então, é o ponto turístico de Ubatuba que marca mais a minha trajetória de vida. Só curiosidade para vocês saberem. E a gente finaliza por aqui a nossa aula de hoje. Finaliza também o projeto Mergulho no Pirão, a sequência didática Mergulho no Pirão. Agradecendo ao trabalho que o Heitor e a Isamara fizeram, maravilhoso, que ajudou muito, contribuiu muito para as nossas atividades, para a gente poder entender um pouquinho mais a importância de Ubatuba na formação tanto do território quanto da população brasileira, né? Ampliando assim um pouquinho mais os horizontes de vocês e despertando, quem sabe, alguns chefes culinários na nossa turminha, né, galera? E eu fico por aqui, aguardo todas as atividades para montar a finalização do nosso trabalho, que vai ser o e-book culinário do 4º ano B, e depois eu trago pra gente ver como que ficou, tá bom? Um beijinho no coração de vocês e que tenhamos um dia glorioso!